TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Almoça Grátis. O programa aqui é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço? Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo, sempre com bom tema e sempre com bom entrevistado. O programa de saúde gravado, a reprise é sábado, a partir de 1 da tarde. No sábado não tem como você participar. Apenas na terça-feira, a partir de 9 da noite. Programa ao vivo é na terça e gravado é no sábado. E ao vivo é só na TV Candidez. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, mantém a sua estrutura para que possamos fazer um programa de saúde ao vivo. Não justifica aqui gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo para que você, telespectador, participe conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. E sem perda de tempo, nessa terça-feira, hoje é 22 de outubro de 2019, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, eu recebo o cirurgião plástico Dr. José Irineu Agripino. Nós vamos falar hoje sobre a questão da cirurgia plástica após o emagrecimento e após a cirurgia bariátrica. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta para o 3222-5052. Doutor José Irineu, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui num programa Amostra Grátis da Saúde neste 2019. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores da TV Candidez. Parabéns mais uma vez pelo seu programa, um programa muito ético, de um grande alcance. Parabéns. Ok, obrigado. Fico feliz pelas palavras do Dr. José Irineu logo na abertura desse programa. Isso aí serve de incentivo, indiscutivelmente, para toda a equipe do programa Amostra Grátis da Saúde. Doutor José Irineu, o que é a cirurgia plástica após emagrecimento? A gente já falou aqui numa outra situação sobre a lipoaspiração, sobre a questão da prótese, mas e essa cirurgia, pós a cirurgia bariátrica, como é que ela é composta? Bem, Samuel, normalmente as pessoas quando têm uma grande perda de peso, né, sempre existe uma sobra de pele nas regiões, principalmente da face, braço, do tórax, no abdômen, coxas. E esse excesso de pele, muitas vezes você não tem como resolver isso, exceto com a cirurgia, né? E a cirurgia plástica, ela vem ajudar neste processo, porque muitas das vezes essa cirurgia, ela causa um incômodo tão grande ao paciente que não resta outra opção a não ser fazer a remoção desse excesso de pele, dessa gordura que ainda resta ali naquela região e que há necessidade da correção para o bem-estar do paciente. Quem é que está indicado para fazer a cirurgia plástica após uma cirurgia bariátrica? Qual é o perfil dessa pessoa? Normalmente são aquelas pessoas em que traz uma consequência grande desse excesso de pele, né? São aquelas pessoas que têm dermatites, são aquelas pessoas onde o excesso de pele causa um incômodo, seja estético, seja no vestimenta, seja até mesmo na sua locomoção do dia a dia. Então, essas pessoas exigem uma melhora desse aspecto para poder voltar ao convívio natural na sociedade. A pessoa, ela passou pela cirurgia bariátrica, ela vai ter um prazo para ir ao médico, um especialista, um cirurgião plástico, para fazer a cirurgia plástica com relação aí à cirurgia que faz a retirada de toda a pele, a redutora? Tem um prazo? Quanto tempo a pessoa deve procurar? Bem, uma vez, não existe um prazo para a gente determinar essa cirurgia, né? Mas a gente aconselha que a pessoa esteja com o estável já o seu peso, né? Para que então possa
se submeter a esse tipo de cirurgia. Isso é importante porque se você faz uma cirurgia precoce, ela continua tendo emagrecimento, quando ela chegar na parte que o peso encontra-se estável, ela vai voltar a ter aquele excesso de pele, então vai ser necessário fazer uma outra cirurgia. Então, o importante é que tenha uma estabilidade do peso para que, então, a gente faça essa cirurgia sem necessidade de uma nova cirurgia posteriormente. Após um emagrecimento muito suntuoso e após uma cirurgia bariátrica, normalmente o paciente, quando ele procura um cirurgião plástico, ele chega sentindo que está faltando algo mais, né? Parece que o primeiro objetivo foi alcançado, que é perder peso, mas ele chega realmente com essa queixa para o cirurgião plástico? Sim, é importante esse aspecto que você está abordando, Samuel, porque a pessoa, ela passa por aquele processo de emagrecimento e ela revive toda a autoestima que existe dentro dela, que estava adormecido. Então, normalmente, isso acaba sendo um elo de ligação para uma vida nova, onde a pessoa volta a ter uma felicidade de novo, volta a ter os prazeres da vida de novo e volta à opção por mostrar o corpo novamente. O que antes ficava escondido, agora passa a ser um objeto para se mostrar novamente. Então, a cirurgia plástica contempla essas pessoas exatamente com o intuito de retirar esse excesso de pele, retirar essa flacidez de pele toda que existe ali, não é? Para que então possa se recuperar esse convívio social novamente. Muito bem, eu quero lembrar a todos, logo nesse primeiro bloco do programa Amostra Grátis da Saúde, que nós estamos ao vivo nesta terça-feira, dia 22. Já estou recebendo aqui algumas perguntas, você pode continuar mandando para o 3222-5052. Nosso WhatsApp está na tela, você pode participar conosco. Uma telespectadora que não quis se identificar pergunta se é preciso colocar prótese de mama para quem vai fazer a redução, para a cirurgia redutora. A pessoa não quis se identificar. Deu para entender a pergunta dela? Deu. Obrigado pela telespectadora, não quis se identificar, não tem problema, o importante é participar. Muito bem. Para se fazer a cirurgia redutora da mama, propriamente dito, muitas vezes não há necessidade. É importante salientar que a prótese ela não é para corrigir flacidez, não é para corrigir que a mama está caída, nada disso. A prótese de mama ela serve exclusivamente para aumentar o tamanho da mama, não é? Dentro desse tema nosso, é importante salientar que muitas das vezes as pessoas elas têm uma perda não só da parte glandular, como também da parte gordurosa da mama após o emagrecimento. E muitas das vezes não se existe tecido suficiente para poder se manter essa mama suspensa, elevada. Então há necessidade de se colocar uma prótese de mama para dar enchimento dentro da mama para poder se fazer, então, reconstruir essa mama de uma maneira adequada para que se tenha uma forma e tamanho satisfatório. O que o paciente deve esperar de uma cirurgia plástica depois da cirurgia bariátrica? Ele pode ter que ansejo nessa cirurgia, doutor José Irineu? Primeiramente, a realidade. Né? A realidade porque não se pode alimentar fantasias. A cirurgia plástica, ela é uma cirurgia que tem seus limites. O que eu quero dizer com isso? Até ali a gente pode ir, mais do que isso, não. Então, é uma cirurgia em que a pessoa tem que ter uma realidade do que se pode conceber e saber que mais do que aquele desejo dela, muitas vezes precisa de ser contido para poder ela encarar a realidade dos fatos. Bacana, estou recebendo aqui mais perguntas. É o nosso primeiro bloco do programa Amostra Grátis da Saúde. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar mandando a sua pergunta. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje o médico e cirurgião plástico Dr. José Irineu Agripino. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa ao vivo, nesta terça-feira. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Veja como a vida é linda.
como é gostoso aproveitar ao máximo cada segundo com quem a gente mais ama. É por isso que damos valor à vida. E você também tem que dar. Chegamos em mais um Outubro Rosa contra o câncer de mama. Segundo o INCA, esse câncer ainda é o que mais acomete mulheres. Só para este ano, estão previstos 59.700 novos casos no Brasil. Isso significa que quase 60 a cada 100 mil mulheres serão acometidas com a doença em 2019. A boa notícia é que mesmo nos casos em que a prevenção não é possível, o câncer de mama tem cura. Mas é preciso diagnosticar a doença o quanto antes. Faça o autoexame, consulte seu mastologista regularmente e aproveite o melhor da vida. Afinal, ela é o nosso bem mais valioso. Oncologia, valorizando a vida. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo nessa terça-feira. Lembrando para você que na próxima terça-feira nós vamos receber aqui no programa Amostra Grátis da Saúde a presença do Alessandro Mascarenhas, ele que é o nutricionista esportivo, grande nome, parceiro do programa Amostra Grátis. Ele sempre vem aqui trazer essas dicas importantes. E o Túlio coloca a chamada para a gente. Olá pessoal, na próxima terça-feira, dia 29, é a última terça-feira do mês de outubro, eu vou receber aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde o nutricionista esportivo Alessandro Mascarenhas. Estou ao lado dele. Alessandro, programa Amostra Grátis, boa noite. O que o telespectador pode esperar dessa nossa entrevista? Boa noite, Samuel. Sempre um prazer estar lá no seu programa Amostra Grátis. Nós já estamos nessa parceria há muito tempo. Nesse momento, fique atento que nós vamos passar uma reprogramação metabólica, ou seja, como mudar o seu comportamento alimentar e nutricional e também o seu corpo físico através de treino e da nutrição inteligente, aquela nutrição específica por que você está esperando. No dia 24 também estaremos na UNA falando sobre esse tema lá para os acadêmicos. E no dia 29, sim, juntamente com você, Samuel, lá no programa Amostra Grátis, teremos esse bate-papo ao vivo para a comunidade. Então fique atento, você quer saber dicas importantes de como startar, como mudar o seu metabolismo de forma prática e segura, não perca. Então, portanto, na próxima terça-feira, dia 29, ao vivo, aqui no Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez. Um abraço aí para o Alessandro Mascarenhas. Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Forte Limpeza, conosco, dando dicas de corrida. É o boletim que tem no programa Amostra Grátis da Saúde. Nós já estivemos nessa semana. Um grande abraço para o Roberto Borba, também para o Yuri. E o Túlio coloca agora para a gente a pequena gravação. E a partir de hoje, conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, Forte Limpeza. Eu estou aqui na Rua Olinda, no bairro Bom Pastor, ao lado de Roberto Borba, do Forte Limpeza, que está patrocinando todos os boletins de corrida do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, programa Amostra Grátis, Roberto. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os telespectadores do Amostra Grátis. Estamos aqui realmente incentivando a todos os corredores, todos os atletas, para
quem sabe, sair do sedentarismo e praticar um esporte para que melhore sua situação da saúde, né? Roberto, o que o telespectador da TV Candidez, especificamente do programa Amostra Grátis à Saúde, pode encontrar aqui no Forte Limpeza, no bairro Bom Pastor? Nós trabalhamos com diversos produtos para limpezas pesadas e limpezas residenciais. Um produto concentrado, com custo-benefício mais em conta e que nós fazemos também uma entrega gratuita, então o cliente não tem despesa nenhuma com os produtos que a gente entrega em sua residência, no seu comércio, na sua indústria. Ok. Roberto, vamos deixar o telefone aí do Forte Limpeza? Sim, Forte Limpeza, o telefone é 3214-5464. Fica situado, igual você falou, na rua Olinda, 513, o Bom Pastor. Okay, obrigado pela participação, portanto, agradecendo o Forte Limpeza conosco nos boletins de corridas aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Um grande abraço para o Roberto Borba, o Yuri e toda a equipe do Forte Limpeza conosco no programa Amostra Grátis da Saúde, dando boletins de corrida. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o cirurgião plástico Dr. José Irineu Agripino, ele é médico e cirurgião, está conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde para falando sobre a questão da cirurgia reparadora, pós-cirurgia bariátrica ou pós-emagrecimento. Nesse segundo bloco, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o profissional que aqui passa. Para o telespectador que ainda não conhece o médico cirurgião plástico José Irineu, como é a história de vida do cirurgião plástico José Irineu? Você não é de Divinópolis, não é isso? Não sou de Divinópolis, eu sou natural de Barbacena e vim para Divinópolis em 1997, a convite de um colega, o cirurgião plástico, Dr. Renato, uma pessoa extremamente qualificada que me convidou para vir para cá e a partir daí eu vim e me subestabeleci aqui. E há quanto tempo foi isso, a sua chegada aqui, você se lembra? 1997. Olha, que bacana. E como é que foi a sua primeira impressão de Divinópolis? Muito boa, né? Divinópolis é uma cidade maravilhosa, acolhedora, né? E que a gente se sente muito bem aqui. Eu tenho entrevistado aqui alguns médicos e a maioria não é de Divinópolis, mas a maioria fala muito bem, gosta muito bem dessa recepção das pessoas de Divinópolis. Isso também aconteceu com você aqui? Sim, sem dúvida. Essa receptividade Porque tem cidades que têm uma fama de serem bairristas. Outras cidades já são cidades que abraçam mais. Eu acho que Divinópolis está mais por essa segunda opção, o senhor concorda? Sim, Divinópolis me acolheu muito bem aqui, eu não tenho nada a reclamar. Que bacana, que legal. Então já são aí 22 anos de Divinópolis? 22 anos. Que legal, que bacana. Doutor José Irineu, que está ali no edifício Milênio 1003, com o telefone 3511, no finalzinho aí o Túlio vai colocar para a gente, acreditar para a gente. Nós temos aqui uma pergunta, doutor José Irineu. Antes da pergunta eu queria fazer uma pergunta sobre muita gente fica sem dúvida, quantas cirurgias já fez um cirurgião plástico? Você tem mais ou menos essa ideia? Porque são quantos anos já como especialista, como médico cirurgião? A gente já vai para quase 30 anos, né, de vivendo nessa área da cirurgia plástica. Nós já estamos aí beirando os 30 anos já. Tem muita gente que quer fazer uma cirurgia plástica e entende e às vezes não tem uma consciência e pensa que qualquer profissional está habilitado para fazer a cirurgia plástica. Por que da importância de uma pessoa procurar saber se aquele profissional é um especialista da área? Por que isso? A cirurgia plástica é uma subespecialidade da cirurgia geral, né? E ela demanda uma especialização. A gente, para chegar a ser um cirurgião plástico, você precisa de fazer os 6 anos da faculdade de medicina, mais 3 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. Depois você se submete a uma prova, se submete a uma avaliação extremamente rigorosa com uma banca examinadora e a partir daí você então, sendo aprovado em todos essas fases, não é? Você então recebe o título de especialista e se torna um cirurgião plástico. É importante a formação do cirurgião plástico porque não é que você vai estar isento de complicações, né? Mas você vai ter uma menor chance de complicação e no caso de tê-las, você poderá ter certeza que você vai estar em boas mãos para poder tratar essas complicações.
Bacana. Você opera normalmente no São Judas? Normalmente no Hospital São Judas. Bacana. Manda um abraço para o Moisés, né, que é o administrador lá do São Judas. Já tem bastante tempo que ele está aqui, ele é de Belo Horizonte. Grande abraço, Moisés, cruzeirense. Muito obrigado aí pela sua audiência. Nós temos uma pergunta das ruas de Divinópolis e eu vou pedir ao Túlio que coloque para a gente. Por favor, Túlio. Boa noite, Samuel do Vale. Tudo bem? Boa noite, pessoal do programa Amostra Grátis. Sou o Paulo Henrique, conhecido como Paulo Lindão. Tem 2 anos que eu fiz uma cirurgia bariátrica e queria perguntar para o doutor José Irineu, sobre a cirurgia abdominoplastia, se ela tem que ser acompanhada de uma lipoaspiração. Essa é a minha dúvida. Obrigado e parabéns a todos do programa e um grande abraço. Um abraço aí para o Paulo, Espaço Digital, e o doutor José Irineu responde para a gente. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela sua pergunta. Paulo, olha só, não há necessidade, não há uma obrigatoriedade, dizendo assim, né, de fazer uma lipoaspiração. A lipoaspiração normalmente você faz quando você quer fazer um contorno corporal melhor, dar alguma graciosidade mais no corpo. Caso contrário, uma vez bem examinado, o seu cirurgião vai saber te informar a sua necessidade. Mas não existe essa obrigatoriedade de se fazer a lipoaspiração. Muito bem. Com relação à cirurgia plástica de mama e abdômen, é a mesma para todos que fazem a cirurgia bariátrica? Não. Normalmente, as cirurgias, não existe nenhuma cirurgia igual a outra. Toda cirurgia ela tem suas particularidades, suas nuances, que deve ser levada em consideração para cada pessoa. Ou seja, a cirurgia é individual, não existe uma cirurgia igual a outra, né? A cirurgia plástica da mama, por exemplo, pós-emagrecimento, você tem que levar em consideração o tamanho da mama, saber se a pessoa vai precisar de usar uma prótese, se não vai, o que seria necessário de fazer para que aquela mama fique de uma característica melhor, mais adequada, né, ao corpo, em harmonia com o resto do corpo. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que o médico Dr. José Irineu falasse para a gente sobre a questão do humor após a cirurgia, se melhora a pessoa. Quem está pedindo fazer a pergunta é a Joane. Um abraço, muito obrigada. Ô, Joane, um abraço para você, muito obrigada. E o cirurgião plástico responde para a gente. É verdade que tem uma melhora no humor das pessoas? Tem. Não só pela cirurgia bariátrica que a pessoa faz, né? Ela já tem uma grande melhora da autoestima, e com isso vai junto a questão do humor, do bem-estar social, né? Mas também depois da cirurgia plástica reparadora, nesses casos em que você tem uma reconstituição do corpo, tanto da mama, do abdômen, da coxa, do braço, da face, seja lá do que for, né? Do que incomoda essa paciente. Isso, uma vez que você faz essa restauração, isso traz uma elevação da autoestima e, com isso, uma melhora sensível da parte de humor, da parte do convívio social, etc. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Manuel, corretor de imóveis. Manuel, boa noite para todos os participantes do programa Amostra Grátis. Parabéns pelo entrevistado de hoje, doutor José Irineu, cirurgião plástico. Muito boa entrevista. Ô, Manuel, grande abraço para você. Eu tenho dito aqui nos programas anteriores que o Manuel é um corretor de imóveis, ele que apoia também todos os eventos aí de corrida de rua, de atividade física, e é uma pessoa muito presente, né, em toda a sociedade. Manuel, grande abraço para você, muito obrigado pelo seu apoio. O corretor de imóveis é o Manuel. Um abraço, viu, Manuel? Tem aqui o Pedro de Ermida, que está fazendo aqui uma pergunta. Tenho flacidez significativa, 45 anos, perdi 12 quilos, apenas com atividade física. Meu peito não tem definição. Há como recuperar e causar boa imagem para isso? Obrigado ao Pedro, e o médico responde para a gente. Sem dúvida, Pedro. É importante fazer uma avaliação médica, né? É importante fazer uma avaliação da região em que você tem a queixa. E existem várias técnicas, existem vários dispositivos que a gente pode lançar mão, várias ferramentas de técnicas cirúrgicas para poder te dar uma melhora da autoestima e de uma maneira geral do corpo todo, né? Tem condição, sim, de dar uma melhorada muito boa. Eu acredito que quando um paciente ou uma paciente chega ao consultório de um cirurgião plástico, ele chega, às vezes, muito definido o que ele quer. Ele quer fazer a cirurgia,
Mas ele pode apresentar, e é legítimo isso, alguns certos temores sobre a cirurgia, né? E muita gente fica em dúvida, quanto tempo dura uma cirurgia? Essa é uma dúvida frequente no consultório também? Normalmente quase todo mundo pergunta, quanto tempo leva a cirurgia, quanto tempo vai demorar a minha cirurgia? E muitas vezes a preocupação não é nem para ela, é para quem está lá do lado de fora esperando, né? O que acontece? Eu costumo dizer aos meus pacientes que existem 2 tempos, até 3, né? O tempo em que ele chega no hospital, o tempo que ele entra para o bloco cirúrgico e o tempo que a gente começa a realmente fazer a cirurgia. E o que eu costumo dizer é, da hora em que eu começo a fazer a cirurgia, a gente leva cerca, aí, dependendo do tipo de cirurgia, uma média de 3, 4 horas no caso de uma cirurgia. Quando é uma cirurgia combinada, por exemplo, a mama e abdômen, às vezes pode levar 5, 6 horas, dependendo da paciente e tudo. Agora, este não quer dizer que o tempo em que a pessoa entrou para o bloco cirúrgico é o tempo realmente para a cirurgia, porque lá dentro ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa para ser explorada ainda, até a gente começar a cirurgia. E essa conversa de um cirurgião experiente, perto aí de 3 décadas com o seu paciente, para deixá-lo mais tranquilo, ela é importante, ou seja, ter esse tempo pré-cirurgia dentro do consultório para tirar dúvidas e para que o paciente ele vá com segurança para o bloco? É importante esse tempo? Samuel, eu acho que isso não é importante, isso é fundamental, sabe? É uma condição que a gente costuma dizer o seguinte, é uma condição sine qua non. Não tem como não existir. Essa conversa, ela é importantíssima para que o paciente retire todas as suas dúvidas, supra todos os seus medos, para que ela possa ir para a cirurgia com muito mais segurança, e é obrigação do cirurgião responder a todas as perguntas, retirar todas as dúvidas do paciente e com isso ele possa não só confiar mais no seu cirurgião, como também acreditar mais na sua cirurgia. Daí entra a importância de se tirar aquelas fantasias da cabeça da pessoa, de que ela vai ficar assim, de que vai ficar com um corpo de um jeito, né, ou de outro, e sim mostrar a realidade para a pessoa do que é capaz, do que é possível se fazer na cirurgia. Então, assim, é muito importante. E com relação aos medos, né, o medo da anestesia que o pessoal tem, o medo das complicações da cirurgia, isso tudo é fundamental que o cirurgião plástico e todo cirurgião, né, retire da paciente para que ela vá, então, com muito mais segurança para a cirurgia. Com relação à internação, uma telespectadora, Maria Augusta, do bairro Darilo Passos, quanto tempo a cirurgia de redução de pele vai exigir uma internação da paciente? Olha, normalmente a internação é de um dia para o outro só. É um dia de internação. Estando tudo bem, correndo tudo bem na cirurgia, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma complicação e tudo, normalmente de um dia para o outro. Bacana. Para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira com o programa Amostra Grátis da Saúde. Hoje é 22 de outubro, é ao vivo. E eu gosto sempre de reforçar que é ao vivo, porque você pode participar conosco enviando a sua pergunta. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. No Jacó Pizzaiolo, você encontra a mais saborosa pizza da cidade, em vários sabores. Além do filé à Saint-Germain, filé grelhado com tropeiro e legumes, moqueca, medalhão e a melhor parmegiana da cidade. Você também pode fazer o seu pedido pelo telefone 3221-5465. Jacó Pizzaiolo, há mais de 20 anos, servindo você e sua família. Rua Cristóvão Teixeira, 136, no bairro Bom Pastor, bem perto da Avenida JK. Segurança, experiência, tecnologia, atenção. Mais que um sorriso bonito, cuidar dos seus dentes é uma questão de qualidade de vida. Heliodonto, Hospital Odontológico, Divinópolis e Nova Serrana. Veja como a vida é linda. Como é gostoso aproveitar ao máximo cada segundo com quem a gente mais ama.
É por isso que damos valor à vida. E você também tem que dar. Chegamos em mais um Outubro Rosa contra o câncer de mama. Segundo o INCA, esse câncer ainda é o que mais acomete mulheres. Só para este ano, estão previstos 59.700 novos casos no Brasil. Isso significa que quase 60 a cada 100 mil mulheres serão acometidas com a doença em 2019. A boa notícia é que mesmo nos casos em que a prevenção não é possível, o câncer de mama tem cura. Mas é preciso diagnosticar a doença o quanto antes. Faça o autoexame, consulte seu mastologista regularmente e aproveite o melhor da vida. Afinal, ela é o nosso bem mais valioso. Tom Oncologia, valorizando a vida. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo, deixa eu mandar um grande abraço para o Jacó Pizzaiolo e para a Dona Vera, o Adalto e toda a equipe do Jacó Pizzaiolo. Eu só quero reforçar aqui, se você não comeu ainda a parmegiana do Jacó Pizzaiolo, você está perdendo. Almocei lá no outro, há uns 2, 3 domingos atrás com a minha família e é sensacional. E indiscutivelmente a melhor pizza da cidade no Jacó Pizzaiolo. Um grande abraço para o Jacó, para a Dona Vera e toda a equipe. Agora há pouco rodou o comercial também da Megscan, reforçando que a Megscan tem horário estendido. De segunda a sexta até às 22 horas e no sábado até 1 da tarde. A equipe da Megscan disponibiliza um profissional da segurança para te acompanhar até o seu veículo, até o ponto de ônibus, enfim, te dando mais segurança. Ressonância magnética tem nome e esse nome é Megscan. Um grande abraço para o Thiago e toda a equipe da Megscan. Na terça-feira, 5 de novembro, nós vamos receber aqui a profissional Franciele Bolino. Ela que faz parte da equipe Eliodonto, ela é implantodontista. E o Túlio coloca a chamada pra gente. E eu estou aqui na Eliodonto, no bairro Bom Pastor. Eliodonto que é parceiro do programa Amostra Grátis da Saúde. Na próxima semana, próxima terça-feira, eu vou estar recebendo aqui no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde a implantodontista Franciele Bolino. Nós vamos falar sobre a questão do implante dentário e sobre a saúde bucal como um todo. Estou ao lado dela, implantodontista Franciele Bolino. Boa noite, Franciele. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da Amostra Grátis. Nós vamos estar falando na próxima semana sobre implantes dentários, próteses fixas e saúde bucal em geral. Qual a maior dúvida que a pessoa tem com relação ao implante dentário? Os pacientes geralmente têm muitas dúvidas sobre como é o procedimento, né? Se dói, se é rápido, se demora, quanto tempo de tratamento. Geralmente as dúvidas estão nesse sentido. Bacana. Então, portanto, na próxima terça-feira nós vamos falar sobre a questão do implante dentário e conhecer um pouco mais sobre a Eliodonto e também sobre essa profissional, que é a Franciele Bolino. Na próxima terça-feira, a gente conta com sua presença. Até mais. Até lá.
Grande abraço para a Franciele e toda a equipe, para o doutor Eli Guimarães e toda a equipe da Liodonto. No dia 3 vai acontecer em Divinópolis uma corrida solidária, é uma corrida para a pequena Isabela. A sua família está passando aí por uma necessidade grande. O seu pai já fez aí alguns pedidos via WhatsApp. Será a Corrida do Bem no dia 3 de novembro, lá em frente a Treinar, na rua Pitangui. Então, todas as pessoas envolvidas na corrida de rua de Divinópolis estão aí convocadas para esse grande evento. Obrigado aí ao Túlio. Fazendo aqui um registro também, acabei de receber aqui agora, não sei se dá para mostrar, viu, Túlio? Um convite que eu recebi da Tayana, lá da Divinópolis, da Divi Esportes. Um convite especial para estar na quinta-feira, lá, portanto, nessa grande festa que vai acontecer na reinauguração da Divi Esporte. O Talmo, ex-levantador campeão olímpico de vôlei em Barcelona em 1992, estará presente. Ele é o primeiro ouro do esporte coletivo do Brasil numa Olimpíada. A Tayana Silva, filha do meu amigo Júlio Silva, lá do Grupo Divinópolis Calçados, vai estar, portanto, abrindo essa nova loja na Avenida 21 de Abril, 508. Um grande abraço para você, viu, Tayana? O Talmo vai estar na sexta-feira, dia 25, pela manhã, batendo um papo, conversando com muita gente. O evento de quinta-feira é um evento mais para as pessoas envolvidas ao esporte, alguns colegas de imprensa. Na sexta-feira, pela manhã, teremos sim o Talmo conversando com os clientes, conversando com todas as pessoas. Um grande abraço para a Tayana e toda a equipe da Divi Esporte nessa nova loja. Deixa eu mandar aqui também um grande abraço, antes de voltar com a entrevista com o Dr. José Irineu, deixa eu mandar aqui um grande abraço para o Felipe Abreu, da empresa Approach Comunicação, que é do Rio de Janeiro, que está organizando aí a maratona, o evento Maratona do Rio de Janeiro, que vai acontecer de 11 a 14 de junho. Ô, Túlio, se tiver aí o layout da maratona, pode colocar para a gente. Esse evento, que já é um evento consagrado, e eu quero aproveitar não só mandando um abraço para o Felipe Abreu, da Approach Comunicação. A Approach tem mais de 20 anos de trabalho, como também para o Cláudio Maestrali, da Dream Factory, que estão na organização deste grande evento. Então, portanto, de 11 a 14 de junho, no Rio de Janeiro, Maratona, o grande evento. Lembrando que Dicas de Corrida tem o apoio da Forte Limpeza. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo hoje o cirurgião plástico, Dr. José Irineu Agripino. Cirurgião, após uma cirurgia plástica, como é que volta essa paciente para o consultório? Como é que é esse retorno, né? Essa questão da felicidade? É interessante a gente perceber que uma cirurgia bem indicada, uma cirurgia bem realizada, uma cirurgia em que a paciente tem o seu desejo atendido, tem as suas expectativas atendidas, né? O que isso proporciona na autoestima da pessoa, o que isso proporciona na alegria, no bem-estar dessa paciente. Normalmente, esses pacientes, quando retornam ao consultório, né, elas têm uma figura completamente diferente. Nem parece aquela mesma pessoa que adentrou o consultório para uma consulta pré-cirúrgica, né? As pessoas, elas têm uma valorização da vida muito mais do que antes de se fazer a cirurgia. Então, assim, a parte psicológica dessas pessoas melhoram muito, mas muito mesmo. Com relação à cirurgia para retirada de pele, eu perdi quase 40 quilos numa cirurgia, e se eu fizer a cirurgia plástica, quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Está dizendo aqui que o trabalho dele é um pouco mais pesado, mas não citou o que é. É muito relativo com relação à atividade que a pessoa faz, né? Normalmente, dependendo da cirurgia que vai ser realizada, dependendo aonde, se é mama, se é o abdômen, se é coxa, né? Em torno de 30, 45, 60 dias, dependendo da cirurgia e da atividade que a pessoa faça. A dona Glória não quis especificar qual que é a cirurgia, mas ela pergunta: a cirurgia plástica ela pode ser feita após 60 anos e obter sucesso desejado? Sem dúvida. Ela não falou qual tipo de cirurgia plástica, né? Como é que você pode orientar ela? Sem dúvida. 60 anos hoje é uma idade jovem, vamos dizer assim, não é? Então, a pessoa tem condição de fazer a sua cirurgia, sim, tem condição de ter melhora na sua necessidade e ela tem tudo para ter um resultado muito satisfatório.
A Andréia, do bairro Maria Helena, está dizendo o seguinte, que ela tem muita vontade de fazer a cirurgia de abdominoplastia. Ela já fez várias tentativas e tentando criar coragem para ir ao médico, mas não foi, mas ela diz que tem um certo medo. Ela pede para você comentar, pela sua experiência de 30 anos, se pode ter algum tipo de complicação a cirurgia de abdominoplastia. O que é essa cirurgia, para que o telespectador possa entender? A cirurgia de abdominoplastia é a cirurgia clássica do abdômen, né? E, como toda cirurgia, ela tem seus riscos e complicações possíveis de se acontecer, né? Porém, essas chances de complicação, dependendo se a pessoa não tem nenhum fator agravante, por exemplo, se ela não é uma pessoa tabagista, se não é uma pessoa que tem um excesso de gordura muito grande, que eu digo assim, porque às vezes chega a um ponto que torna-se necessário fazer uma dieta antes. Mas essas complicações de se acontecer em cirurgia são extremamente raras de acontecer, não é? Não é incomum, pode acontecer com qualquer pessoa, mas não é nada que impeça a pessoa de fazer a cirurgia. Agora há pouco a Lena mandou aqui uma mensagem dizendo que você foi médico da tia dela. Ela não falou aqui o nome da tia, se quiser pode mandar, não tem problema. Ela pergunta se você continua no Milênio. Quando ela foi, já tem bastante tempo. Você atendia em qual sala lá? Antigamente era... Antes eu atendi no 12º andar e há 2 anos nós mudamos, estamos no 10º andar, na sala 1003. Bacana, legal. Obrigado, viu, Lena, pela sua pergunta. Não foi nem uma pergunta, na verdade foi aqui uma indagação. Deixa eu tentar Obrigado, Lena. Deixa eu tentar abrir aqui mais uma pergunta. A Marina está mandando aqui uma pergunta. Ela pergunta sobre a questão de ter que fazer uma fisioterapia depois da cirurgia plástica. É necessário? Obrigado, Marina. E o médico responde para a gente. Depois da cirurgia plástica, não necessariamente uma fisioterapia, né? Às vezes as pessoas têm necessidade de fazer uma drenagem linfática, um acompanhamento nesse sentido, mas uma fisioterapia propriamente dito, não. Muitas drenagens linfáticas são feitas por fisioterapeutas, né? Podem ser realizadas. Agora, não é uma coisa obrigatória. Aí o seu cirurgião vai ver se você tem necessidade ou não. A Tânia de São Gonçalo do Pará pergunta quantos quilos o excesso de pele representa em uma abdominoplastia. Deu para entender a pergunta da Thaís aqui? Acho que sim, Thaís. Não tem uma quantidade que a gente pode falar. Eu acho que a sua pergunta queria dizer o seguinte, o quanto que a gente consegue retirar, quantos quilos a gente consegue retirar em uma cirurgia, né? Isso não tem um tanto assim definido, né? Eu costumo dizer o seguinte, na hora da cirurgia a gente vai ver realmente o tanto que a gente consegue retirar, né? Isso você já pode ter uma noção no pré-operatório, conversando com o seu médico, ele pode te dar uma noção mais ou menos do que vai sair. Não em quantidade de quilos, como você coloca, mas em quantidade de pele, do que é possível ser retirado. Uma telespectadora aqui, que não quis se identificar, ela pergunta se há necessidade de fazer a cirurgia para quem tem o efeito sanfona. Engorda, emagrece e agora emagreceu de vez. E está sentindo a necessidade. Não fiz cirurgia bariátrica, mas eu perdi muitos quilos e a barriga está flácida. Será necessária uma cirurgia plástica? Muito obrigado pela sua participação. Não quis se identificar, não tem problema. O importante é participar e mandando a sua pergunta ao vivo. Isso há necessidade de uma avaliação, né, de um médico para que se faça a constatação do que há necessidade de ser mexido e retirado, né? Mas normalmente as pessoas, quando têm uma grande perda de peso, principalmente as mulheres, né, elas sempre têm uma condição de fazer a cirurgia, sim. Olá, tenho 32 anos, mamas grandes são desproporcionais ao meu físico. Eu gostaria de saber até que idade posso ser avaliada para a cirurgia de redução. Tem 32 anos, doutor José Irineu. Não existe uma questão de idade, não, sabe? A idade não é um empecilho para a pessoa fazer cirurgia. O que é importante é que seja avaliado a necessidade da cirurgia propriamente dita. Se você diz que você tem uma mama muito grande, que isso te incomoda, não é a idade que vai te impedir de você fazer a cirurgia, não, tá?
Legal, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, hoje é 22 de outubro. Você pode continuar participando, mandando a sua pergunta para o 3222-5052. É o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para fazer o fechamento do programa de hoje. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje, faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Lubrisilva, da Avenida Getúlio Vargas, com Itapecerica, é uma empresa especializada em troca de óleo, com mais de 25 anos de experiência. Conta com profissionais extremamente qualificados e trabalha com as marcas mais conceituadas do segmento. Sempre atenta ao avanço tecnológico, inovações e novidades para seus clientes. Serviços de oficina mecânica em geral, com uma gama de aparelhos em diagnósticos. Trocas de fluidos para câmbios automáticos, direções hidráulicas e sistemas de freios. Venha conferir. Lubrisilva, Getúlio Vargas, 1010, 3222-0219. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Muito bem, de volta ao vivo. Agora há pouco rodou aí o institucional da Oncologia, que lembra sobre a questão do Outubro Rosa. A doutora Angélica esteve conosco aqui no dia 8 e no dia 1º quem esteve aqui conosco foi a médica Thaís do Mamocentro. Lembrando para você que o Mamocentro faz essa recomendação com relação ao Outubro Rosa. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres do mundo, em países pobres e ricos. A boa notícia é que quando ele é detectado em estágios iniciais, a chance de cura chega a 80%. O Outubro Rosa é o convite para as mulheres se cuidarem mais. Oferecimento do Mamocentro, na Rua Minas Gerais, 813, com o telefone 3222-9200. Obrigado aí ao Túlio pela sua colaboração. De volta com a nossa entrevista ao vivo, nós estamos recebendo hoje o cirurgião plástico José Irineu Agripino. Nós estamos falando sobre a questão da cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica e pós-emagrecimento. Nós temos aqui algumas perguntas ainda, você pode continuar participando conosco. Daqui a pouquinho o Túlio vai me avisar quanto tempo nós estamos faltando aqui ainda. Eu vou pedir para a pessoa que está mandando aqui um abraço para identificar para a gente aqui depois, né? Para a gente possa fazer aqui o registro corretamente. Ok, bacana, obrigado. Muita gente querendo saber sobre os resultados da cirurgia corporal. Ela é bastante satisfatória, doutor José Irineu? Pergunta aqui uma telespectadora. Sim, normalmente esses resultados são satisfatórios, são animadores. E isso é muito importante, não só para a paciente, mas para a gente também. É extremamente gratificante a felicidade das pacientes. A Maria Eugênia Nogueira está mandando um abraço para você. Não sei se você conhece ela, está mandando, dizendo que... Sim. Muito obrigado. Parabenizando aqui pela sua entrevista. Um abraço, Maria Eugênia, obrigado aí pela sua participação. Como é que é o homem no consultório médico de um cirurgião plástico? Ele procura? Procura sim. O homem, após uma cirurgia bariátrica, ele também tem a sua flacidez, também tem a sua necessidade de fazer a sua correção pelos mesmos motivos que a mulher, né? Porém, o homem, muitas vezes, ele tem um pouco menos de flacidez por uma questão hormonal, por uma questão do próprio corpo masculino. Ele tem um pouco menos necessidade, mas existem muitos casos em que é importante fazer a cirurgia por aqueles motivos que a gente já comentou aqui, né?
A Maria Eugênia aqui está pedindo para reforçar, mandou um grande abraço para você, ela é da Serfor. Sim, muito obrigado. Está gostando da entrevista. Comentei com ele no restaurante sobre a ida dele aí, que eu gostei muito. Está dizendo aqui, bacana, legal. Muito obrigado, Maria Eugênia. Um abraço para você. Um abraço, Maria Eugênia. Obrigado pela sua audiência. Essa participação ao vivo, essa é muito importante. O homem agora há pouco mandou aqui uma pergunta relacionada à questão da cirurgia de mama no homem. Depois, deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui. Depois dos 55 anos, o homem pode apresentar algum volume nas mamas e é necessário, às vezes, alguma cirurgia plástica? Sim. É o que a gente chama muitas vezes da ginecomastia, não é? O homem ele tem a glândula mamária igual a da mulher. A diferença é que na mulher ela desenvolve para o aleitamento materno e no homem não. Né? Agora, às vezes tem determinados homens em que essa glândula fica um pouco mais evidente. E é importante que se faça a ressecção, né, porque isso muitas vezes pode causar uma certa timidez, alguma coisa assim. Um outro caso seria na própria gordura localizada, nessa região mamária, em que é importante, muitas vezes é necessário fazer uma lipoaspiração em conjunto com a retirada dessa glândula. Muito bem, as perguntas começam a pipocar no final do programa, né? É claro e evidente que às vezes a pessoa não assiste um programa do começo ao fim. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não, né? Então a gente vai tentar, na medida do possível, fazer aqui essas perguntas e tem aqui uma bastante interessante. A Maria das Graças, do bairro Porto Velho, ela pergunta se apenas uma cirurgia reparadora vai ser suficiente depois do emagrecimento. Ou se pode ter mais de uma. Pode ter mais de uma, né? Aí depende da queixa da pessoa, né? Se a queixa dela for na mama, se é no braço, se é na coxa, se é no abdômen, né? É importante ressaltar que não se deve fazer cirurgias extremamente grandes, com mais de 2, às vezes 3, 4 cirurgias, por exemplo, fazer mama, abdômen, braço. O tempo cirúrgico começa a ficar muito grande. Influi diretamente os índices de complicação, como infecção, essas coisas todas, começam a ficar maiores também. Então, a gente aconselha, é uma questão particular minha, eu acho que a pessoa, quando quer fazer uma cirurgia, que a gente chama uma cirurgia combinada, não é? Que se faça, escolha 2 no máximo para poder ser realizada. É preferível você fatiar, fazer um programa de recuperação dessa pessoa com vários processos cirúrgicos do que fazer tudo de uma vez só e muitas vezes colocar em risco a vida da pessoa e ter complicações sérias e muitas vezes irreparáveis. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para a Léo Jânia, que é a secretária lá da clínica. O nome da clínica é Clínica... Belevi. Belevi, né, que tem lá a Cláudia, que é a sua mulher também, né? Que atua como psiquiatra. Cláudia, né? Psiquiatra, anestesista. Bacana, que faz parte, inclusive, da sua equipe, né? Sim. Cirurgia. Manda um abraço para a Léo Jânia. Nesse final de entrevista aqui, lembrando que o Dr. José Irineu também, ele é médico cooperado da Unimed de Divinópolis, só reforçando aqui o endereço, edifício Milênio 1003, com o telefone, depois o Túlio coloca pra gente, 3511. Falando de Unimed, deixa eu mandar aqui um abraço para o Laércio, com quem eu conversei hoje. Ô, Laércio, grande abraço para você, viu? A gente está tentando trazer o Nelson Otorrino e a gente vai conseguir aí. Qual que é a sua mensagem final nessa nossa entrevista de hoje e que você gostaria de deixar marcado para o telespectador que nos acompanhou ao vivo no programa de hoje? Samuel, telespectadores, a cirurgia plástica, ela tem condição de te dar uma grande satisfação pós uma cirurgia bariátrica. É importante que as pessoas não alimentem fantasias de corpos perfeitos e maravilhosos, uma vez que o tempo já fez algum desgaste que muitas vezes não se consegue reparar. Mas, de uma forma geral, a satisfação pós uma cirurgia dessa é muito grande. É uma satisfação, assim, bem grande em relação ao que você era antes. Né? É importante ter em mente ter consciência dessa limitação da cirurgia. E com isso você consegue ter resultados muito satisfatórios, muito agradáveis, que pode lhe dar não só um futuro melhor, uma melhor qualidade de vida, uma melhor satisfação para você aproveitar os prazeres da vida. Ok, muito obrigado pela presença, doutor José Irineu, nesse assunto importante. Eu não me lembro de ter trago aqui um cirurgião plástico e ter abordado esse assunto que é importante, né? Que é após o emagrecimento e após uma cirurgia bariátrica.
Tem um complemento importantíssimo, é tão importante talvez quanto a cirurgia bariátrica. Sim, em termos de qualidade de vida, em termos igual uma telespectadora perguntou, a questão de humor, dos prazeres, é muito importante a complementação dessa cirurgia pela cirurgia plástica. Legal. Eu lembro a todos que a reprise do programa é sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo é toda terça-feira a partir de 9 da noite. Vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto. A gente volta na próxima terça-feira, sempre ao vivo. Para você, uma boa noite e até a próxima. Boa noite, doutor José Irineu. Muito obrigado. Boa noite. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.